Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live preparatória para o concurso da Prefeitura da Caucaia. Que município maravilhoso! Aqui é em nome de Mais Saúde, Tiradentes Concursos, e nós estamos aqui para trazer o melhor que há em termos de aprovação, em termos de preparação. Vamos para cima, sonho é sonho. Atualidades, professor Davi Costa, e sem mais delongas, sem muita enrolação, a gente já vai logo para a primeira questão. Bora nós! Galera, nesse material eu coloquei questões tanto no modelo de múltipla escolha, ABCD, ABCDE, e coloquei também questões no modelo certo-errado, que é para a gente já ir treinando em todas as possibilidades, tá, que podem vir a aparecer na tua prova. Todas as questões que nós iremos trabalhar aqui nesta live são questões de concursos públicos realizados Brasil afora, em outras prefeituras, em outros estados, em outros locais, neste Brasilzão de meu Deus. Vamos lá, primeira questão, questãozinha do modelo certo-errado, bem quentinha, agora de 2023, para você testar os seus conhecimentos. Diz o seguinte a primeira questão. Charles III foi coroado na Inglaterra como chefe de Estado e também líder do parlamento monarca britânico. Meu povo, vocês vão lembrar que agora recentemente deixou a humanidade a imortal, a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth, o primeiro pet dela, o primeiro bichinho de estimação dela foi um dinossauro. Para você ter uma ideia do quanto que a mulher ela era antiga, mais de 90 anos, um dos reinados mais longevos da história do Reino Unido. A Rainha Elizabeth nos deixou, partiu desta para uma melhor, ou na visão dos críticos, para uma pior, desceu diretamente para o inferno, e no lugar dela assumiu o seu sucessor, um senhor que começou a trabalhar depois dos 70 anos de idade. Ai, meu Deus do céu, como eu queria isso para minha vida! Charles III foi coroado o rei da Inglaterra, o rei ali da região do Reino Unido. Porém, esta afirmativa ela está falsa, porque o rei Charles Dedos de Linguiça, ele não foi coroado chefe de Estado e líder do parlamento britânico. O rei ou a rainha no Reino Unido, ele tem uma figura, ele representa um chefe de Estado. Só que lá no Reino Unido existe a separação entre o chefe de Estado e o chefe de governo. O chefe de Estado é, de fato, o rei Charles, porém, o chefe de governo do Reino Unido é o primeiro-ministro, atualmente o senhor Rishi Sunak, do Partido Conservador. Ele sim, o primeiro-ministro, é o líder do parlamento britânico. Por isso que está falsa essa informação. E a gente já pode, inclusive, fazer um paralelo aqui com o Brasil. Aqui no Brasil, o presidente da República, o Brasil adota um modelo presidencialista, aqui no Brasil, o presidente da República, ele agrega esses dois títulos. Ele tanto é o chefe de Estado, o responsável por representar o Estado brasileiro, como ele também é o chefe de governo, o símbolo máximo, o representante máximo do Poder Executivo Federal. Lá no Reino Unido, eles adotam uma monarquia parlamentarista, na qual o rei é o chefe de Estado e o chefe de governo é o primeiro-ministro. Então, esta informação, ela está falsa. Rei Charles, que agora essa semana andou fazendo um discurso lá no parlamento, na Assembleia Francesa, e esse discurso ele é histórico, porque os franceses, historicamente, desde que se tornaram uma república, eles rechaçam os modelos monárquicos e fazia muito tempo que um monarca britânico não discursava no parlamento francês, a França que é uma república e não uma monarquia. Então a primeira questão, você vai marcar erradinho,
tá aqui no nosso material. Bora para a segunda. Essa segunda é uma coisa interessante. Eu acho, eu nunca tive essa experiência não, sabe? Mas eu acho que chega um determinado momento que você é tão rico que a vida começa a perder sentido. Tipo o professor Handson. O professor Handson é mais ou menos desse patamar. Ter o seu próprio iate perde a graça. Ter o seu próprio jatinho perde a graça também. E aí você começa a querer novas experiências. E olha a experiência que esses bilionários encontraram. Entrar num submersível, não é um submarino, é um submersível, guiado por um controle de videogame, para poder ir visitar o que sobrou, os destroços de um navio afundado, o Titanic. Meu povo, pelo amor de Deus, às vezes o caba que é muito rico, ele é muito burro, né? Como é que ele se presta a uma situação dessa, minha Nossa Senhora? O pobre, sem sombra de dúvidas, ele não se coloca numa situação de risco como esta. Porque o pobre, ele sabe que a chance dele morrer de uma gripe é grande. Avalie entrando no submersível. O rico não, tem toda uma preparação, tem todo um negócio, não sei o que mais lá, e ele pensa que ele é imortal, ele pensa que ele está alheio às leis da natureza. E nem sempre é assim. Vez ou outra, um bilionário se arrebenta nessa perspectiva. Aí vamos ver o que diz o item 2. O submersível de uma empresa chamada OceanGate, que levava turistas ao Titanic, implodiu. Pum! Soma-se a isso o fato de os 5 ocupantes a bordo encontrarem-se desaparecidos e também nenhum dos destroços do submarino ter sido achado. Obviamente, bebê, daqui para frente, ó, tá tudo erradinho, viu? Tá bem erradinho. Daqui para frente não faz sentido. Deixa eu ajeitar isso aqui, peraí, ficou meio torto, meio feio. Tá? De feio basta eu. Então tá errado isso aqui, meu povo. Ó, vocês vão lembrar que foram sim encontrados destroços do submarino, o que inclusive, né, fez com que se tivesse certeza do que tinha acontecido e obviamente da morte, né, desses 5 ocupantes que estavam lá nessa cápsula submersível da OceanGate. Então tá errado a segunda afirmativa quando fala que nenhum dos destroços do submarino foram encontrados. Beleza? Então tá falsinha a segunda afirmativa. Bora para a terceira. O grupo mercenário ucraniano, Wagner, voltou-se contra o governo de Zelensky, favorecendo o avanço das tropas russas na guerra contra a Ucrânia. Meu povo, essa terceira questão também está bem quentinha, certo? Primeiramente, você tem que entender quem é o grupo Wagner. Grupo Wagner. Esse grupo aqui, meu povo, ele é um grupo paramilitar, ou seja, ele não carrega o apoio, pelo menos não oficial, não é exatamente um grupo militar, porque não faz parte das Forças Armadas de nenhum país, tá? Mas é um grupo paramilitar. Inclusive, é um grupo que surgiu na Rússia. E aí você já identifica aqui o primeiro erro, ó, tá dizendo que é um grupo mercenário ucraniano. Tá falso, tá? E é um grupo mercenário. Por que ele é um grupo mercenário? Porque ele recebe dinheiro, principalmente do governo russo, para realizar uma série de ações militares. O grupo Wagner já participou de uma série de conflitos, portanto, de outros conflitos, principalmente no Oriente Médio, ali na Ásia, com destaque para a guerra civil na Síria, e também alguns conflitos no continente africano. Agora, em 2022, quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, o grupo Wagner foi, em parte, designado, tá, para lutar em nome da Rússia contra as forças ucranianas, tá?
Esse grupo aqui, meu povo, ele era comandado pelo Yevgeny Prigozhin. Eu não vou saber escrever o nome deste infeliz, tá? Yevgeny Prigozhin. Mas esse cara, ele era conhecido como o cozinheiro do Putin. Ele tinha um restaurante, uma rede de restaurantes, inicialmente. Olha que interessante, né? Como é que o cara sai de ser dono de uma rede de restaurantes para passar a liderar um grupo paramilitar, né? Esse cara, ele é um ex-criminoso, ele cumpriu pena na Rússia. Quando saiu da cadeia, ele montou uma rede de restaurantes, começou com vendendo cachorro-quente e tal, o negócio foi crescendo. Ele assumiu um restaurante lá em São Petersburgo, na Rússia, que é dentro de um barco. O Putin conheceu esse restaurante, quando nem era presidente da Rússia ainda. E aí, quando o Putin se tornou presidente, ele passou, inclusive, a receber outros chefes de Estado nesse restaurante do Prigozhin, lá em São Petersburgo, né? Dentro de um barco, um restaurante chiquíssimo lá e tal, e o Putin passou a frequentar muito esse restaurante e se tornou muito próximo do Prigozhin, né? E foi ali que ele recebeu o apelido de o cozinheiro, tá? Ou o açougueiro do Putin. Dali para frente, a biografia do Prigozhin é muito obscura. Não se sabe exatamente como foi que ele chegou à liderança do grupo Wagner, que tem esse nome porque o seu fundador original, que não foi o Prigozhin não é o fundador original do grupo Wagner, mas o fundador original do grupo Wagner, ele era fã de um artista alemão chamado Richard Wagner, tá? Um pianista, né? Um compositor alemão, o Richard Wagner. E aí o grupo paramilitar ele foi nomeado como o Grupo Wagner, em referência a esse compositor alemão que era ídolo do cara que fundou essa organização paramilitar. E aí depois chega o Prigozhin e se torna o número 1 dessa organização. E essa organização fez muito dinheiro a partir dos contratos com o governo russo, lutando como mercenários em nome da Rússia, em conflitos tanto na África quanto no Oriente Médio e agora mais recentemente na Ucrânia, tá? Lembrando que alguns meses atrás o grupo Wagner ele se voltou contra o governo do Putin. O Zelensky ele governa a Ucrânia, o Putin governa a Rússia. E aí esse grupo Wagner ele se rebelou agora em 2023 contra o governo russo, chegando inclusive a ocupar uma cidade russa, chamada de Rostov-do-Don. Agora em 2023, o grupo Wagner se voltou contra o governo russo, chegando a ocupar uma cidade russa chamada de Rostov-do-Don, certo? A cidade russa que foi ocupada pelo grupo Wagner. Depois esse grupo se desmobilizou em termos de rebelião contra o governo russo e há algumas semanas atrás o Prigozhin, o cozinheiro do Putin, acabou morrendo. Coincidentemente, o avião que ele estava, inclusive de fabricação brasileira, um avião da Embraer, ele acabou caindo, né? Acontece, a gravidade faz dessas coisas. Coincidentemente, alguns meses depois do grupo Wagner se rebelar contra o governo Putin, o líder do grupo, o Yevgeny Prigozhin, acabou morrendo em uma fatídica queda de avião. Então tem vários erros aqui nessa terceira afirmativa. O grupo Wagner, ele não é um grupo ucraniano, ele é um grupo russo. Ele não se rebelou contra o governo do senhor Zelensky, foi contra o governo do Putin, tá? E ele não favoreceu o avanço das tropas russas. O grupo Wagner rebelado, ele favoreceu os contra-ataques realizados pela Ucrânia. Então essa terceira afirmativa, ela também se encontra falsa, tá?
é muito provável que as questões de concursos aí para os próximos meses cobrem bastante o Grupo Wagner, porque ele entrou no noticiário agora de maneira bem expressiva nos últimos meses, primeiramente quando se rebelou contra o governo do Putin, alegando que estava sendo prejudicado, que os membros do grupo estavam sendo mandados para morrer na linha de frente do combate, né? E alegando também perseguições por parte do próprio exército russo, né? Por outros líderes do exército russo. E aí o Grupo Wagner se rebelou contra o governo do Putin, isso foi notícia no mundo inteiro, né? Uma coluna de membros, de mercenários do Grupo Wagner começou a marchar ali na Rússia, ocupando essa cidade que eu falei. E aí agora, mais recentemente, o Grupo Wagner entrou no noticiário mais uma vez, porque o seu líder, aquele que era conhecido como o cozinheiro do Putin, ele acabou morrendo em um acidente trágico, né, de avião. Beleza? É isso. Enfrentou o Putin, meu chapa. Lá na Rússia, quem enfrenta o Putin encontra grandes dificuldades posteriores. Bora para frente. Os programas implantados por governos para auxiliar e incentivar a compra de bens nem sempre são vistos por parte da população, que questiona a funcionalidade do seu caráter assistencialista. Mesmo assim, o atual governo federal brasileiro entende que eles representam uma eficiente maneira de dar à população mais carente algumas oportunidades que não teriam tão facilmente. Assim, foi sancionada recentemente a lei que retoma um dos programas de maior impacto deste governo em gestões anteriores. Qual é este programa? Meu povo, está falando do atual governo federal. Então, obviamente, se refere ao governo Lula III, né? O Lula já governou o Brasil uma vez, o Lula I, seu primeiro mandato. O Lula já governou o Brasil uma segunda vez, Lula II no seu segundo mandato. E agora a terceira possibilidade, o terceiro mandato do Lula, o governo Lula III, como os jornalistas têm chamado, tá? E outra dica importante desse texto da quarta questão é quando fala que esse programa ele já foi adotado por gestões anteriores, né? Você vai eliminar, portanto, o item B, esse Brasil verde e amarelo, né? A carteira verde e amarela é um programa trabalhista lá do governo Bolsonaro. O Auxílio Brasil ou o Renda Brasil, né? Esteve vinculado também à gestão do ex-presidente. E aí, sob a forma de lei, um programa de gestões anteriores só poderia ser o item A, o Minha Casa Minha Vida. Tá? Essa questão aqui da lei especificamente, né, faria com que você eliminasse o Vale Gás, beleza? Então o gabarito fica aqui o item A, o Minha Casa Minha Vida, beleza? Vamos para frente. Imagem associada para a resolução da questão. Você está vendo aí uma área com a água bastante poluída, né? Uma área florestada, e aparece também um sangue escorrendo, e essas letrinhas aqui podem te ajudar. Morte e destruição no coração da selva amazônica. Morte e destruição no coração da selva amazônica. O sangue do texto escorre de qual problema da Amazônia atual? Obviamente, galera, o gabarito só pode ser o item A, que é a atividade do garimpo. O garimpo é uma atividade legal aqui no Brasil e ele acontece muito, em especial na região amazônica. O garimpeiro, ele vai para a região amazônica e lá, nos meandros, nas curvas que os rios amazônicos fazem, existe uma deposição de ouro que nós chamamos de ouro de aluvião, ouro aluvial. E esse ouro, ele é explorado, ele é o alvo, né, da atividade do garimpo. Os garimpeiros que invadem, em muitos casos, as reservas indígenas, né, eles promovem, não dá claro para generalizar, de alguma maneira todos são criminosos porque realizam uma atividade ilegal que é o garimpo. Mas nem todos são assassinos e estupradores, muito embora possa acontecer, né? Existem muitos relatos de garimpeiros que assassinam, que estupram
mulheres indígenas, até mesmo crianças indígenas na região amazônica. Isso chamou muito a atenção da comunidade internacional, agora em 2023, quando se teve no começo do ano acesso às imagens que mostravam a grave crise sanitária, humanitária, sob a reserva indígena, sob a terra indígena Yanomami, né? E muito do sofrimento dessas comunidades indígenas vinculadas à expansão da atividade do garimpo, que traz prejuízos para o meio ambiente e que traz uma série de outros prejuízos para essas comunidades locais, tá? Então o gabarito aqui só pode ser o item A de amor na quinta questão. 6. Ao contrário do que apregoam os criminosos que lucram com a extração do ouro, o garimpo ilegal, mais uma questão sobre garimpo, ó, é uma atividade que possui diversos impactos negativos e que devem ser lembrados sempre. Assim, podemos reunir forças para combater este crime e interromper o ciclo de ilegalidades que se alojam no interior da Amazônia, junto com as dragas, as balsas e as escavadeiras hidráulicas. Galera, é o seguinte, ó, tem algumas pessoas, né, que tentam minimizar os crimes cometidos pela atividade do garimpo. Inclusive, há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar, de ir dar aulas, né, preparatórias para concurso público, no estado do Amazonas. Eu passei 13 dias no Amazonas trabalhando com concursos dos mais variados, né? E era difícil falar sobre garimpo em sala de aula, porque muitas das pessoas tinham uma outra visão. Ah, o garimpo não é tão ruim assim, né? Particularmente, eu acho que seja. Baseado naquilo que eu estudo, baseado naquilo que eu li, naquilo que eu tive informações. E para as provas, para os concursos, que aqui é o nosso objetivo principal, você tem que levar em consideração que o garimpo é sim uma atividade que traz uma série de prejuízos ambientais e sociais. As contaminações das águas dos rios, os processos de assoreamento, o desmatamento, os assassinatos, os relatos de estupros, né, as problemáticas que a gente percebe na região amazônica a partir dessa atividade do garimpo. Aí bora nós. O trecho acima trata da afirmação de especialistas em preservação ambiental, que garantem haver danos irreversíveis na prática do garimpo ilegal. Danos aqui, ó, perceba, irreversíveis. Principalmente aos povos originários, os povos indígenas, que vivem nas regiões onde eles se instalam. Qual foi a ocorrência identificada neste ano de 2023 que tinha como principal causa a exploração do garimpo ilegal? Meu povo, o gabarito é o item A. É a crise humanitária na terra Yanomami. A terra Yanomami, que é a maior terra indígena do Brasil, se localiza ali entre Roraima e o Amazonas. No nosso curso teórico, a gente conversou muito sobre esse impacto na terra indígena Yanomami, até porque se você tiver acompanhado as outras lives que eu fiz para o concurso da Prefeitura da Caucaia, eu já trabalhei aqui umas 5 ou 6 questões de concursos, agora de 2023, sobre essa temática. Então é um tema muito possível de aparecer na sua prova e é um tema que você precisa ficar atento. Então te convido para o nosso curso teórico, que tem lá todas as informações sobre essa problemática. Então o gabarito, ó, é o item A, porque está se referindo a algo que foi identificado agora no ano de 2023, certo? E que tinha como causa principal justamente a exploração realizada pelo garimpo ilegal. Então o gabarito só pode ser o item A. Davi, por que não pode ser o D? O assassinato de indigenistas. Esse assassinato aqui, galera, aconteceu agora, se não me trai a memória, 2022 ou foi finalzinho de 2021, o assassinato do líder indigenista, o Bruno Pereira, e do jornalista britânico Dom Phillips, né? Eles foram assassinados, mas não foi agora em 2023. A questão quer saber 2023.
Item C, o crescimento do desmatamento da Amazônia em relação ao mesmo período no ano anterior. O desmatamento na Amazônia, ele não vai ter como causa principal o garimpo, embora o garimpo possa contribuir. As causas principais são a pecuária, a soja e outras coisas mais. E o item B diz a contaminação da água consumida pela população das cidades próximas às regiões do garimpo. O grande problema não foi exatamente essa contaminação da água, né? De fato, o garimpo ele contamina a água, só que o grande problema é que essa água ela é consumida pelas comunidades indígenas, né? E não exatamente por essas populações de cidades próximas, embora possa acontecer também. Não teve nenhum grande fato, nenhuma grande notícia que trouxesse o que está aqui no item B agora para 2023. A grande notícia agora em 2023 em relação ao garimpo, que teve como causa principal o garimpo, foi a crise humanitária na terra indígena e Yanomami, o gabarito é o item A. Bora para frente. 7. Recentemente, a notícia de que um grupo armado havia se insurgido contra o governo de Vladimir Putin causou grande perplexidade, até porque o tal grupo Wagner, que ameaçou enfrentar o governo russo, contribui com esse mesmo governo fornecendo soldados e dinheiro. Mas o que é o grupo Wagner? Bora lá. Vamos começar de baixo para cima, que é sempre muito mais gostoso, e você já sabe que o A é o correto. O item D diz: é uma organização fundamentalista que tem Vladimir Putin como seu principal líder. Aqui tem dois erros. O grupo Wagner não é um grupo fundamentalista. O que seria um grupo fundamentalista? É um grupo radical em termos de fé, como por exemplo os grupos terroristas da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, tá? Então não é fundamentalista. Outra coisa, o Putin, ele não é o líder, né, da organização Wagner. C, é um grupo terrorista que age em nome de um fundamentalismo religioso. Aqui já está errado, certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Aqui já está errado. E outra coisa, será que é um grupo exatamente terrorista? Será que o Ocidente considera esse grupo aqui como terrorista? Né? Se considera esse grupo como um grupo mercenário, como um grupo paramilitar. B, é um grupo rebelde que ajudou Vladimir Putin a tomar o poder na Rússia. Meu povo, o Putin, ele governa o poder na Rússia. Aliás, ele governa a Rússia desde 1999, esse desgraçado, né? É muito tempo. E ele chegou ao poder de maneira democrática. O Putin chegou ao poder na Rússia de maneira democrática, depois as coisas foram se transformando por lá, mas inicialmente é através de via democrática. O gabarito, portanto, é o item A. É uma empresa paramilitar, ou seja, não está vinculada exatamente às forças armadas de um determinado país, é, portanto, um exército privado, que era, até então, aliado do governo russo. Beleza? Então o gabarito é o item A. 8ª, a Copa do Mundo de Futebol FIFA feminino é uma competição internacional de futebol disputada pelas seleções femininas associadas à Federação Internacional de Futebol. A competição é realizada a cada 4 anos, um ano após a Copa do Mundo FIFA masculina. Depois de 8 edições, em 2023 será a primeira vez que a Copa do Mundo feminina será sediada por 2 países, que são Austrália e Nova Zelândia. Esses 2 países sediaram a Copa do Mundo de Futebol feminino. 9ª, a Câmara dos Deputados aprovou na sexta-feira, 7/7/2023, e encaminhou para a análise do Senado o texto base daquela que é uma das reformas mais esperadas pela sociedade produtiva de todo o país, além dos governantes de estados e municípios. Qual é essa reforma, galera? Reforma tributária, certo? A reforma previdenciária, ela foi feita lá no governo Bolsonaro, em 2019. A reforma trabalhista foi feita no governo Temer, em 2016. Nós não tivemos ainda, embora o governo fale nessa possibilidade, nós não tivemos ainda a discussão no Congresso, em termos de votação mesmo, de uma reforma administrativa. Mas o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, recentemente ele falou sobre essa possibilidade. E aí o que está sendo debatido de fato no Congresso Nacional é a reforma tributária, que visa organizar, simplificar o manicômio tributário que nós temos aqui no Brasil, né? São impostos municipais, são impostos estaduais, são impostos federais. Esses impostos, eles variam pra caramba.
por exemplo, a lei do ICMS no estado de Minas Gerais, ela tem 1000 páginas. Aí tu imagina como é que fica a cabeça do empresário para entender essas mudanças tributárias nos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal, fora as legislações municipais, fora as legislações federais. Então é uma confusão muito grande. É por isso, meu povo, vou dar só um exemplo aqui, cretino. É por isso que Serenata de Amor, no teu bombom, Serenata de Amor, ele deixou de ter aquela embalagem que você enroscava aqui as laterais. Sabe por quê? Porque quando tem a embalagem que enrosca a lateral, isso aqui caracteriza um bombom. E aí o imposto é maior. Se for em uma embalagem de wafer, aí o imposto é menor. Então se você pegar o bombom Serenata de Amor, ele está numa embalagem diferente. Porque se mudar a embalagem e mudar a característica do produto, se não for mais bombom, agora é wafer, o imposto muda. Olha a onda. Então é imposto demais, meu chapa. É muito imposto e é uma confusão grande, né? A carga tributária brasileira. Isso, obviamente, afasta investimentos produtivos, né? O cara vai escolher investir num país em que a carga tributária é simplificada, fácil de entender, ou ele vai investir num país em que a carga tributária é uma verdadeira esculhambação. Então é muito importante que o governo aprove de maneira sensata, tá, essa reforma tributária, essa reforma dos tributos no Brasil, e é uma das principais pautas atuais agora do governo Lula, tá? Então pode marcar aqui na 9ª questão o item D. 10ª. Essa 10ª aqui é de um concurso de prefeitura, eu acho que lá do Rio de Janeiro, se não me trair a memória, certo? E é uma questão assim um tanto quanto complicada, tá? Bora lá. Após 2 dias de compromisso na Itália e no Vaticano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na França. O homem gosta de viajar, viu? Último destino de sua ida à Europa. E aí, claro, os críticos vão dizer que ele viaja demais, gasta demais, não resolve os problemas do país. Os defensores vão dizer que ele viaja demais porque trabalha demais e tenta a todo custo recuperar a imagem brasileira perdida lá fora. E fica essa confusão que não é o nosso interesse aqui nessa live. Com relação a este assunto e matéria publicada no portal G1 na mesma data, classifique os itens abaixo como verdadeiros ou falsos. Primeiro parênteses. O presidente francês mantém boa relação com o líder brasileiro, diferente do que ocorreu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, verdadeiro. Meu povo, o Macron, presidente da França, tá? Emmanuel Macron. Ele tinha um ódio tão grande do Bolsonaro que tu não tem nem noção. Os dois chegaram a se desentender nas... Bolsonaro, peraí, menino. Avacalha não, o pessoal vai já dizer que eu sou eleitor do Lula, que eu sou eleitor do Emael, que eu sou eleitor do Padre Kelton, Padre Kekel, sei lá o nome daquele desgraçado. Então, Macron versus Bolsonaro, tá? Havia uma treta muito grande entre esses dois. Inclusive, essa treta, ela desencampou para o Twitter, atual X, né? Mudou o nome do Twitter. O Macron chegou a twittar o seguinte: comprar a soja brasileira significa incentivar o desmatamento na Amazônia. E aí o Bolsonaro rebateu. Foi uma confusão entre os dois, tá? Macron e Bolsonaro não se davam nada bem, absolutamente nada bem. É diferente, por exemplo, da relação do Macron com o Lula. Os dois conseguem se entender melhor. Segundo parênteses, no governo passado, a relação entre Brasil e França foi marcada por trocas de críticas a respeito da preservação da Amazônia. Lindo, lindo, maravilhoso. Em um episódio, Bolsonaro ofendeu a primeira-dama francesa, a Brigitte Macron. O Emmanuel Macron, meu povo, ele é casado com uma senhora bem mais velha do que ele, que é a Brigitte Macron. E aí, no Twitter, se não me falhar a memória, eu acho que foi mais ou menos assim, galera, a treta, ó. Foi mais ou menos assim. No Twitter, tava rolando a treta lá entre o Bolsonaro e o Macron, e aí um dos seguidores do Bolsonaro colocou que o Macron tava com inveja da Michelle Bolsonaro. Que a Michelle Bolsonaro é nova, bonita, não sei o quê. E aí, se não me falhar a memória, eu acho que o perfil oficial do presidente da República, o perfil oficial do Bolsonaro no Twitter, ele curtiu, ou comentou, ou retweetou essa postagem do seguidor do Bolsonaro, né? Ofendendo a primeira-dama francesa, né? E aí o Macron tomou ciência dessa ofensa, né? No Twitter, e criticou pesadamente a postura
do presidente brasileiro. Então, olha que interessante, a confusão entre Bolsonaro e Macron, ela partiu para o lado pessoal. Ela começou em relação à preservação da Amazônia e, de repente, ela desembocou nas questões pessoais mesmo dos dois, né? E, obviamente, não é papel de um chefe de governo, de um chefe de Estado, descer a esse nível de falar da mulher ou achar interessante um comentário depreciativo sobre a mulher de um outro chefe, né? De um outro país. Não pega bem, não é legal, não é interessante. 4. Com a vitória de Lula nas eleições, o governo francês se reaproximou do Brasil. Perfeito, show de bola. Aliás, 3, né? Terceira afirmativa. E quarta afirmativa, de acordo com o Planalto, o Brasil é o principal parceiro comercial da França na América Latina. Perfeito. Na América Latina, os franceses têm no Brasil o seu principal parceiro comercial. Então você vai marcar aqui, ainda tem a última afirmativa, vamos com calma, tá? Eu já ia marcar o gabarito, ó. Última afirmativa. Na relação entre os países, o Brasil exporta produtos manufaturados, como motores e máquinas. De outro lado, a gente compra dos franceses farelo de soja e petróleo bruto, minério de ferro e celulose. Esse item aqui, galera, é o item mais difícil, tá? Porque você teria que saber como é que se dá a relação comercial entre o Brasil e a França. Obviamente, nós vendemos para os franceses principalmente commodities, produtos agrícolas. O que é uma commodity? É um produto agrícola, pecuário ou extrativo, vendido em larga escala no cenário internacional. Por exemplo, o Brasil vende soja, o Brasil vende ferro, que é um produto extrativo, o Brasil vende petróleo, que é um produto extrativo, o Brasil vende carne bovina, que é um produto pecuário, tudo isso aqui é commodity. E isso é o que nós vendemos para os franceses principalmente. Em contrapartida, os franceses nos vendem principalmente produtos manufaturados. Então essa última afirmativa aqui, ela inverteu, ela está falsa. O Brasil exporta farelo de soja, petróleo bruto, minério de ferro e celulose para a França, e os franceses exportam para a gente produtos manufaturados como motores e máquinas. Então o gabarito é o item C para essa questão de número 10. Meu povo, é isso. 10 questõezinhas de atualidades nessa nossa live. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, estou à disposição. @Prof. Davi Costa. Pode mandar mensagem lá que eu respondo o que vocês precisarem, tá? Grande abraço a todos. Vocês têm aqui mais informações, está aqui o QR Code. É só apontar a câmera do seu celular que você vai ter acesso a essas informações, tá? E em nome de Mais Saúde, Concursos e Residências, eu agradeço demais a tua participação aqui nessa live. Curte, comenta, compartilha, isso fortalece demais o nosso trabalho. Um cheiro grande, até a próxima e tchau, tchau.